Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula de História Geral. Meu nome é Beethoven Rezende, sou professor e escritor e estamos falando sobre Roma Antiga, a antiguidade clássica por meio deste povo que trouxe um grande legado para as civilizações e as sociedades que tocaram e foram por elas influenciadas. Na aula passada nós falamos sobre a origem de Roma com versões míticas ou ainda versões históricas, mas também as fases da Roma Antiga. A primeira fase, a Roma monárquica, posteriormente a Roma republicana, e a terceira e última fase, a Roma imperial, ao surgimento do império. Ora, é necessário que você note que o Senado romano ele estava sendo desgastado. Esse desgaste, paralelamente, fez com que os classes que estavam se fortalecendo, como o próprio exército, fossem lideradas, influenciadas por estes grandes e excelentes generais. Quando nós lembramos de grandes generais, podemos trazer à luz Pompeu, mas um dos maiores na antiguidade, indubitavelmente, foi Júlio César. Júlio César ele foi hábil enquanto político, enquanto um homem dado à oratória, a arte de verbalizar e concatenar ideias por meio da fala, da oratória, mas ele se consolida na história por simplesmente e pelo fato de ser um excelente general. As estratégias no campo de batalha, trouxeram inúmeras vitórias e também muitos escreveram sobre a vida de Júlio César, inclusive ele mesmo. Algumas aulas serão ministradas sobre alguns Césares. Estarei trabalhando sobre a vida dos 12 Césares, utilizando como referência bibliográfica, inclusive o livro do historiador Suetônio. Júlio César, ele foi e fazia parte do que é conhecido como o primeiro triunvirato. Eu trago na sequência um pequeno vídeo de uma campanha em que ele conquista a Gália e nesta campanha mostra não apenas o quanto ele era perspicaz, como também a sua criatividade genial enquanto general. É neste momento que você percebe, ampliando um zoom, que de fato Roma estava crescendo, estava avançando. E há um determinado momento, após essa esplendorosa vitória contra os bárbaros, aonde, após vencer o seu líder, Vercingetorix, ele marcha com as legiões romanas para a cidade de Roma. Em uma tradição militar, se fazia necessário que, após uma campanha, e principalmente esta campanha tendo êxito, como assim foi, ele tivesse liberado os seus soldados. Mas ele não fez isso. Ele avança, entra na cidade
e chegando na cidade não havia ninguém. O Senado soube o intuito de Júlio César e convence um general cujo nome era Pompeu a se levantar contra esta liderança que estava querendo de uma forma autoritária assumir Roma acima do Senado. É bem verdade que após alguns conflitos entre esses dois grandes generais, por fim, quem vence é Júlio César. Irei trazer posteriormente outras aulas, caso assim você queira assistir, detalhes a mais sobre a vida deste grande general que foi Júlio César. Bom, eu trago como na sequência desta aula que após essa marcha vitoriosa sobre Roma, posteriormente só irá acontecer algo semelhante, né, já próximo da Segunda Guerra Mundial, mas isso não é um assunto para esta aula. Acompanha comigo as nossas aulas, que certamente nós estaremos trazendo outros detalhes, fazendo links com Júlio César. Após a morte de Júlio César por meio do seu assassinato dentro do Senado romano pelos senadores, irá surgir um segundo triunvirato. A expressão triunvirato é uma representatividade do poder dividido em 3 pessoas, neste caso, Otávio, Marco Aurélio e Lépido. Otávio recebeu o título de imperador pelo exército, então ele recebe o título de César. É um legado que César deixa postumamente para que cada imperador, porque aqui agora está havendo uma alternância entre a segunda fase e a terceira fase, que era a Roma imperial. Chamo a sua atenção para o termo paz romana, lembrando que foi um período de relativa paz, e esta paz trouxe um crescimento, inclusive em construções, né, e etc. Esta paz se deu, né, justamente pela luta contra algumas insurreições que havia, seja aquela rebelião de Espartaco, que foi sufocada primeiramente por Crasso e posteriormente por Pompeu, e o próprio general Pompeu, ele sufoca uma pirataria que estava muito presente. Então, havia agora paz, não é? Na água, no mar, e havia paz, relativa paz, na terra. Gostaria que você não fechasse esta aula agora, não saísse do canal, que eu irei passar para você, neste momento, um pequeno vídeo falando um pouco de como era Júlio César no campo de batalha. After 8 years of war, Caesar's campaign in Gaul was reaching its climax. His army had finally cornered the enemy at the town of Alesia. Victory was in sight. But all that was about to change. What? The Gauls have got reinforcements. Thousands of them. Well, we knew they'd turn up at some stage. How many thousand, Labienus? 100,000. Maybe more. And where are they now? They've taken up position in the south. That means we're trapped.
What should we do? I think we can deal with this, gentlemen. Stand to! Caesar's 40,000 troops were now surrounded. They faced nearly 250,000 Gauls. The Roman army was being pushed back. Defeat seemed inevitable. And then, just as all seemed lost, Fight with me! Will you fight for me? Will you fight for me? Signal the cavalry! Signal the cavalry! this was Caesar's masterstroke, sending his cavalry round the back of the Gauls, trapping those who trapped him. Caesar's victory at Alesia is still regarded as one of the most brilliant in military history. But it was just the beginning of the revolution he was about to unleash. Acredito que você ficou, curioso por este grande imperador. Não tem problema, nós teremos aulas em que nós estaremos falando sobre a vida detalhadamente de cada grande liderança. Chamo a atenção que Júlio César ele não foi imperador, mas ele abre as portas para o acesso desta figura do César, do imperador, que irá seguir após a sua morte. E falarei não apenas sobre Júlio César, mas sobre vários outros imperadores. Ora, o imperador, ele possuía poderes plenos e absolutos, estava acima da lei. E eu trago para vocês um pouquinho, apenas para que você sinta o gosto do que está por vir da vida destes generais que viveram no Império Romano.
Tibério, ele defendeu o império dos povos germânicos. Calígula, o imperador Calígula, era um imperador extravagante, né, e possuía atitudes incoerentes. O imperador Cláudio, tio de Calígula, ele consolidou as conquistas das ilhas britânicas, fundando a província da Britânia. Criou a província da Mauritânia, no norte da África. Ele funda a província da Britânia justamente para homenagear o seu filho britânico. Ele teve 2 filhos, uma filha cujo nome era Otávia e Britânico. O imperador Nero promoveu espetáculos circenses e política de extravagância. Perseguiu aos cristãos e, por fim, ele, né, tira a sua vida. Logo em seguida vieram algumas dinastias dos Flavianos, Antoninos e dos Severos. Algo que chama a atenção é que no ano 64, período em que já estava iniciando uma rebelião, uma revolta judaica. Se você quiser saber um pouco mais sobre esta revolta judaica, eu gravei uma aula em uma playlist cujo nome é História da Igreja Cristã. Então acessa lá esta aula que você certamente será acrescido neste conhecimento. Falando um pouco de Nero, é a única exceção que eu posso trazer para você, até mesmo para despertar a estudar comigo a vida de alguns Césares, de alguns imperadores. E quando estava elaborando este gráfico, eu coloquei, né, algumas referências em datas do que achei pontual falar-lhe e compartilhar com você nesta videoaula falando sobre a antiguidade clássica romana. No ano 37 depois de Cristo, Lúcio Domício Enobarbo ele nasce. Aos 3 anos ele perde seu pai e a sua mãe Agripina, irmã de Calígula, ela é convidada a se retirar, né, do contexto familiar de Calígula. Posteriormente nós iremos entrar com mais detalhes. No ano 50, após Agripina, né, retornar por meio do convite do seu tio Cláudio, ele assume o império após o assassinato de Calígula. Cláudio ele se torna o líder absoluto do império, ainda presente essa linhagem imperial sanguínea, perpassada de pai para filho. E Cláudio, ele, quando traz a sua sobrinha, o inusitado acontece. Ele era um homem viúvo, de meia idade, possuía 2 filhos, Otávia e Britânico, termina casando com a sua sobrinha, Agripina. Ora, Agripina, quando se casa com Cláudio, algo interessante acontece. Que no ano 50, Cláudio, ele aceita Nero como seu filho. Ou seja, ao aceitar Nero, ao adotá-lo como filho, sendo este mais velho, inclusive, de uma linha que desaguava para um próximo imperador britânico, ele estava agora em uma linha sucessória. Percebam ainda o quanto Agripina ela consegue, não é, estrategicamente consolidar
de uma forma visionária o que ela tinha como plano de vida para agora Nero. No ano 53, ele faz com que Cláudia case com Nero. Este casamento possibilita um fortalecimento. Por quê? Porque em uma determinada refeição, né, Cláudio ele morre. Tudo indica, por meio de registros na historiografia antiga, Tácito, Suetônio, eles em suas discussões registradas nos seus livros, ele mostra essa possibilidade de Agripina ter arquitetado tudo isso. A tal ponto que no ano 54 mostra, por meio de uma moeda, lógico, que você está vendo neste momento, eu tenho alguns slides logo após que eu irei ampliar essa imagem, a influência e o poder de Agripina para o seu filho Nero. É bem verdade, não é, que esta imagem está mostrando que é um poder meio que dual. Ora, na medida que este jovem rapaz, imperador, assumindo no ano 54 de fato, enquanto líder, enquanto César, os primeiros anos, né, foram de relativa paz, de crescimento. Ele recebe conselhos, inclusive, de Sêneca. Posteriormente, Sêneca ele termina sendo morto. Ora, no ano 55, após alguns descontentamentos entre mãe e filho, leva a entender que Agripina termina em uma discussão com Nero falando que ele não seria o único, ele não era o único na linha de sucessão de Cláudio, existia britânico. E no ano 55, em uma refeição, britânico ele toma um pouco de vinho misturado com água, era um costume que assim era feito, e aquele jovem adolescente, ele morre. Automaticamente nós percebemos que nenhum inimigo ou possível inimigo que pudesse trazer um desabor, um desconforto para César, para o César Nero, para o imperador Nero. Quando a gente utiliza essa expressão César, você pode ver inclusive em registros evangélicos, ou seja, dos evangelhos, aonde perguntam a Cristo, a Jesus, e diz, é certo pagar tributo ao imperador? E Jesus Cristo respondendo diz, dai a César o que é de César, ou seja, dai ao imperador o que é devido ao imperador e dai a Deus o que é devido a Deus. Falando, né, de você retornar materialmente um imposto para o imperador e retornar para Deus de uma forma espiritual. Interessante que posteriormente Jesus Cristo ele será morto com a acusação de um rebelde. Nada diferente debaixo do sol com estas religiosidades. No ano 58, Nero conhece Pompeia Sabina. Olha só, ele já era casado, termina agora se apaixonando por uma mulher casada, Pompeia Sabina, aonde a Agripina não achava confortável este relacionamento extraconjugal. Mais uma vez, conflitos aparecem, a tal ponto que chega em seu ápice de expulsar Agripina, exilá-la. Mas, um tempo depois, ele a convida, chama a Agripina para participar de uma festividade, e esta, ao entrar em uma embarcação para ver a festividade, ela deita em um sofá, e sobre esse sofá existia uma proteção em madeira, né? Sobre essa proteção em madeira, conhecida como dossel, havia alguns pesos, possivelmente de chumbo,
e de repente aquele dossel cai sobre Agripina. O inimaginável acontece. Ela não morre e ela, a nado, com um ombro machucado, ela consegue salvar-se e manda um dos seus servos diante de Nero, dizendo que o acaso tinha acontecido, mas ela estava viva. Nero automaticamente, ele pega uma espada de um dos seus pretores e lança diante aquele homem que veio trazer esta boa nova, não para ele, né? A boa nova refere justamente a uma boa informação, e ele automaticamente disse: olhem, a minha mãe mandou este homem me matar. Agora ele já tinha o pretexto para matar, assassinar a mãe. Então no ano 59 ele assassina a mãe. No ano 62 ele manda matar a sua primeira esposa, Cláudia Otávia. No ano 64, percebam que o cristianismo ele já estava crescendo no primeiro século. Nós já estamos na segunda metade do primeiro século. O cristianismo tinha entrado em Roma. Naquele período, Roma possuía 14 bairros. Dos 14 bairros, 10 bairros foram destruídos por meio de um incêndio em Roma. 6 dias e noites ininterruptas destruíram Roma. Apenas 4 bairros, né, foram poupados. Quem habitavam aqueles bairros tinha a preponderância, né, de alguns que eram cristãos. Então o que ele fez? Ele culpa os cristãos de terem incendiado Roma, e é este fato que inicia a perseguição aos cristãos. Houveram 10 grandes perseguições. A primeira perseguição por Nero, e o final destas perseguições, né, se deu por meio de uma lei promulgada por Constantino em Milão, em 313, estancando as perseguições aos cristãos, né? No ano 65, já casado com Pompeia Sabina, e em um surto de loucura e raiva, este imperador, um tanto quanto descompensado, ele mata a chutadas Pompeia, estando ela grávida de Nero. Por fim, no ano 68, Nero se mata. Trago para você aqui um registro do historiador Tácito para que você possa, né, compreender, na visão desse historiador, que não tinha nenhum interesse ou animosidade para os cristãos, mas ele traz uma referência do caráter de Nero. Além de matá-los, aos cristãos, fê-los servir de diversão para o público, vestiu-os em peles de animais para que os cachorros matassem a dentadas. Outros foram crucificados, e a outros acendeu-lhes fogo ao cair da noite para que a iluminassem. Nero fez que se abrissem seus jardins para esta exibição, e no circo ele mesmo ofereceu um espetáculo, pois se misturava com as multidões disfarçado de condutor de carruagem. Tudo isto fez com que despertassem a misericórdia do povo, mesmo contra essas pessoas que mereciam castigo exemplar, pois via-se que eles não eram destruídos para o bem público, mas para satisfazer a crueldade de uma pessoa. Duas imagens, à sua esquerda representa Nero e Agripina, sua mãe,
E no seu lado direito, Agripina. Como prometido, a imagem da moeda em que você percebe a representação, né, do imperador Nero e da sua mãe Agripina. Cláudia Otávia, a primeira esposa de Nero, e Pompeia Sabina, a segunda esposa, as duas mortas por ele. Falando um pouco sobre as perseguições que foram deflagradas pelo imperador Nero, se faz necessário que você possa saber minimamente, embora que eu irei trazer detalhes bem maiores nas aulas da história da igreja cristã. Por que os cristãos eram perseguidos? Quais eram as suas acusações? Primeiro, eles eram acusados de canibalismo, e você pode ficar pensando, canibalismo ligado à antropofagia? Ele comia carne de ser humano? Não. Foi simplesmente a má interpretação da ceia do Senhor. Para os cristãos, em cartas paulinas, do apóstolo Paulo, conhecido como cartas paulinas, existe a celebração da ceia do Senhor, que é um memorial. E ali, né, trazendo luz à última ceia de Jesus Cristo. Eis o meu corpo partido por vós, né? Tomai, comei, trazendo alusão ao corpo e ao sangue de Cristo. Semelhantemente, esse cálice simboliza o cálice da nova aliança, o sangue do Senhor. Tomai e comei em memória de mim. Então era a má interpretação da ceia do Senhor. De incesto eles eram também acusados. Por quê? Os cristãos, eles se confraternizavam, se comunicavam e se cumprimentavam, né, por meio de expressões como irmão, irmã. Então esses irmãos e irmãs se casavam. Eram acusados também de falta de patriotismo, porque nestas festas, né, que traziam alusão ao patriotismo, não existia muita imoralidade. Então os cristãos, eles procuravam se afastar disso. Eram considerados ainda como antifamília, por fim, causa de qualquer catástrofe e de ateísmo. E talvez você fique dizendo, mas como ateísmo na crença de um não Deus? Não, não era bem isso. Como se sabe, no mundo antigo, tanto por meio de uma ilustração que irei lhe fornecer agora, tanto os gregos eram politeístas, como os romanos também eram politeístas. Inclusive os romanos, eles se apropriaram do panteão romano, apenas mudando a sua nomenclatura. Ora, os cristãos, eles não adoravam a outros deuses, a não ser o próprio Deus. Eles se recusavam a adorar o imperador. O imperador, ele era adorado, não é? E mais tarde passaram a ser perseguidos só pelo fato de serem cristãos. No seu lado direito você vê um símbolo, né, que representa o cristianismo. Ele é um símbolo do primeiro século, onde possui as letras da seguinte frase, as letras iniciais de cada palavra da seguinte frase: Iesu Christos Theos Ios Soter. Traduzindo, é o credo cristão. Creio em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Aqui na iconografia cristã, nas catacumbas de Flávia Domitila, em Roma, catacumbas porque muitos cristãos, após estas perseguições, iam se reunir escondidos, dentre elas nas catacumbas. É um símbolo também cristão, onde você percebe no seu lado direito a letra alfa, e no lado, né, esquerdo alfa, e no lado direito o ômega, e também duas letras gregas que representam as letras iniciais da palavra Cristo, né, que é o Xi e o Rho. Então, o que significa essa simbologia cristã? Diz que Cristo
Você percebe aí no centro, o Lábaro, Cristo, ele é o princípio, alfa, e o fim, ômega. Vencedor. Aí você vê essa representatividade da coroa de louros. A mesma coisa segue-se neste outro símbolo cristão do primeiro século, sendo que você nota um círculo. Este círculo representa eternamente vencedor, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, que é o alfa e o ômega, que morreu na cruz do Calvário, mas ressurgiu ao terceiro dia. Este é o resultado preponderante da crença cristã, é o Jesus ressuscitado. Então, eu espero que você tenha gostado desta aula. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e até a próxima aula.